Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Bom estarmos reunidos para louvar o nome de Deus. Culto de celebração ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para iniciarmos esse culto, eu convido você que está com a sua Bíblia a abri-la no livro de Romanos, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Vamos ler dos versos de número 6 a número 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versos de 6 a 11. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Como é bom sabermos que somos reconciliados através de Jesus Cristo. Por isso nós podemos louvar o nome dele, por isso nós podemos bendizer o nome dele, porque ele se entregou por nós, quando ainda éramos pecadores. Não existe amor igual esse. E é através dessa reconciliação que nós podemos louvar e engrandecer o nome desse nosso Deus que é maravilhoso. Convido os irmãos para que se coloquem em pé, para nós orarmos, agradecendo e louvando a esse Deus que é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Senhor, nós te bendizemos, Pai, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas, porque o seu amor, a sua misericórdia se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de nos reunirmos como igreja e celebrar essa reconciliação que se deu através da sua morte e da sua ressurreição. Fala aos nossos corações essa noite, que nós possamos ser edificados pela tua santa palavra, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém? Estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar o nome do Senhor. E através do seu amor que nós queremos transmitir. E eternamente vamos ter graças a Deus pela reconciliação. Então vamos falar, vamos adorar, vamos glorificar o seu nome nessa noite. Vamos celebrar que só Ele é digno de todo louvor. Te amando.
poderoso, Deus conosco, aleluia, que nos libertou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Salvador, Messias, é tudo pra mim. Príncipe da paz, viverei só para ti. Príncipe da paz, viverei só para ti. Príncipe da paz, viverei só para ti. Com palmas. Aleluia. Ele continua sendo bom e eternamente Ele será. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor é misericordioso, sua bondade e a sua misericórdia são eternas. Adore-o. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em decade te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
E por causa dessa bondade, desse amor, nós somos justificados. Nós seremos glorificados com o Pai. Com palmas. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre de glória em glória, de fé em fé. Essa é a graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Com palmas. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça do Senhor, graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, declare, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Louvamos, te adoramos, ó Deus, pela tua graça. Louvamos ao Senhor, aplauda o Senhor, porque a sua graça é imensa. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Nós temos a alegria nessa noite de poder estar diante dessas velas. Para nós, essas velas apontam um caminho, uma direção. Nós estamos nos dias que antecedem o Natal. E na nossa liturgia, na liturgia reformada, nós chamamos este momento do tempo do advento. Um tempo de expectativa de alguma coisa muito especial que irá acontecer. Uma boa notícia. É como alguém, um casal, que tem na sua casa a expectativa da chegada de um bebê. Muda a casa, muda a família, mudam as prioridades, muda o orçamento, muda tudo. E a gente fica naquela tensão. Agora nós temos o dia da revelação da sexualidade do bebê, né? Temos várias coisas que vão enchendo a gente de esperança, expectativa. É muito legal. No livro do profeta Isaías,
700 anos, mais ou menos, antes de Jesus nascer, ele já foi anunciado. Que coisa fantástica! 700 anos antes. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim: um menino vos nasceu, um filho foi dado, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Esse menino já havia de nascer e ele já tinha um nome, e vários nomes. Esses nomes dizem a respeito do que Jesus representa para nós. Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte que está presente conosco em todas as lutas. Ele é o príncipe da paz, Ele enche o nosso coração de alegria, paz e esperança. Então nós estamos anunciando aqui, a cada domingo antes do Natal, são 4 domingos, a vinda do Messias, o nascimento de Jesus, o verdadeiro sentido do Natal. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Eu queria chamar aqui algumas crianças. Eu queria chamar a Helena, o Felipe, Lorenzo e o Gabriel. Vem cá, Gabriel. Eles vão ajudar a gente a acender essas velas. Para que essa chama fique acesa, né, nas gerações. Ó. Muito bem. Para que as nossas crianças também saibam o verdadeiro sentido do Natal, que está na pessoa de Jesus. Muito bem. Vamos aplaudir as nossas crianças, gente? Vamos tirar uma foto aqui. Vem cá, Helena. Isso, vamos tirar uma foto todo mundo. Isso, o Lourenço também acendeu. Ei, Lourenço. Pega o Lourenço no colo aí, laranjinha. Aí. Que bênção. Deus abençoe vocês. Agora as crianças podem ficar aqui, porque as crianças que ensaiaram têm uma apresentação, o pastor Mateus vai dirigi-los. Muito bom. Já gostaria que as crianças viessem aqui, enquanto a tia prepara eles na posição. Hoje nós vamos, junto com essas crianças, ter um momento especial de adorar a Deus. Elas se prepararam com uma música que eu acredito que muitos conhecem, a música Brilhe Jesus. E essa música vai ser projetada também no telão, você pode cantar junto, louvar ao Senhor junto com as crianças, e eles vão usar também a coreografia para louvar a Deus com o corpo, com toda a expressão que Deus tem capacitado a vida delas. Elas estiveram durante 3 semanas se preparando para esse momento tão especial para louvar a Deus junto com a amada igreja. Amém? Com vocês, Brilhe Jesus. Deus já brilha a luz do teu amor, brilha.
deixar, resgatado das trevas para a luz. Pelo sangue de Cristo eu vou brilhar, minha vida em meio à escuridão. Brilhe em mim, brilhe em mim. Brilhe, Jesus, encha a terra com tua glória. Queime, Espírito, nossos corações. Flua de ti sobre os povos, eterna graça envie tua voz e reflita tua luz. Minha vida em tuas mãos eu vou deixar, com amor minha luz deixar brilhar, refletindo, ó Deus, tua glória, dia a dia cantando tua história. Brilhe em mim, brilhe em mim. Brilhe, Jesus, encha a terra com tua glória. Queime, Espírito, nossos corações. Flua de ti sobre os povos, eterna graça envie tua voz e reflita tua luz. Brilhe, Jesus, encha a terra com tua glória. Queime, Espírito, nossos corações. Flua de ti sobre os povos, eterna graça envie tua voz e reflita tua luz. Brilhe, Jesus, encha a terra com a tua glória. Brilhe, Jesus, Enche a terra, brilhe, Jesus, com a tua glória. Brilhe, Jesus, brilhe, Jesus, brilhe já. Muito bom, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Gostaria de convidar as demais crianças a virem aqui na frente. Nós vamos orar para que essa luz esteja brilhando nessa geração, resplandecendo o nome de Jesus nessa geração. Todas as crianças, pode vir aqui, hein? Nós vamos para o nosso culto especial preparado para elas, isso, as crianças até 10 anos de idade, pode vir aqui, nós vamos orar juntos. Turminha pode descer aqui, vem, isso, aqui junto, isso, vamos orar. Gostaria de convidar a igreja a fazer essa oração, clamando que essa luz que brilha no nosso Natal, Jesus, esteja brilhando sobre essa geração também, amém? Estende sua mão para cá, vamos abençoar as nossas crianças. Senhor Jesus, nós clamamos que sobre essa geração dessa igreja que tem se levantado para adorar ao nome do Senhor, esteja brilhando a tua luz dia após dia na vida deles, nas escolas, nas suas casas, onde eles estiverem, que eles possam ser crianças diferentes, que louvam e adoram o nome do Senhor. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, vamos subir para o salão social. Que bênção, nossas crianças, né? Bênção, amém? Amém. Fala mais forte, amém? Amém. Ah, garoto. Gostaria de conhecer agora se tem alguém nos visitando essa noite. Tem alguém conosco pela primeira vez? Pode fazer um sinal com a sua mão? Nossa, tem bastante gente, hein?
Eu queria pedir um favorzinho para vocês que nos visitam. Se você puder ficar em pé, só um segundinho, não faz essa cara para mim, só para você receber uma lembrancinha, receber um abraço de quem está aí próximo de você. E eu queria dizer em nome de toda a igreja que vocês são muito bem-vindos e que a nossa igreja está sempre de portas abertas para receber você aqui na nossa comunidade. Os diáconos vão entregar uma lembrança. Você pode aproveitar para dar um abraço em quem está do seu lado, que você não deu, mas se você já deu um abraço, dê um abraço de novo, um abraço mais forte, mais apertado, para que nós sintamos todos em casa. Muito bom, não é? Nós estamos nos aproximando do Natal, não é? Semana que vem. Esse culto de hoje tem, além, através dos cânticos, especialmente, a centralidade na pessoa de Cristo. Se você percebeu bem, nós estamos cantando Jesus nesta noite. Estamos celebrando o nome de Jesus, porque Natal é isso, não é? Não se perca essa semana que vem, em tanta coisa menos Jesus. Reserve tempo para ler a palavra. Pegue os evangelhos, Mateus, João, leia a Bíblia, centralize, focalize a sua festa na pessoa de Cristo. É isso que nós estamos fazendo hoje, porque senão você vai passar um Natal perdido. Pode ter muito presente, mas pouco Jesus. Pode ter muita comida, mas pouco pão do céu, que alimenta a alma. Pode ter muita festa, mas pouca alegria, porque ela só vem de Cristo, não é verdade? Você concorda comigo? Então cuidado, vamos tomar cuidado nas nossas casas. Você que está nos vendo pela internet, pense nisso, reserve tempo para celebrar o nome de Jesus. E no culto de hoje, nós estamos fazendo isso. Ao acendermos aquelas velas ali, estamos dizendo, aguardamos Jesus, não só aguardamos a celebração do Natal, mas aguardamos a volta de Cristo. Ele vai voltar. Maranata, vem Jesus, Ele vem resgatar a sua igreja, arrebatar aqueles que são seus e aqueles que já morreram e aguardam a sua vinda, amém? Essa é a nossa esperança, a esperança do cristão é essa. E enquanto isso não acontece, a gente tem a outra ênfase desse culto, que é missões, evangelização. É o desígnio, é o propósito de Deus que entre a primeira vinda, que aconteceu há 2000 anos, e a segunda vinda, o segundo advento, que vai acontecer a qualquer hora, a igreja se mobilize para evangelizar. Essa é a única razão de eu e você estarmos aqui. E se você e eu não pegarmos esta bandeira e esta missão de falar de Cristo, onde você está, onde nós estamos esvaziando, diminuindo a importância desse tempo. E hoje então nós estamos falando sobre missões. Vocês vão ouvir, nós vamos ouvir bastante coisa ainda sobre a obra missionária, a tarefa missionária, o privilégio missionário da igreja de evangelizar, de compartilhar o evangelho com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Há 2 anos, nessa mesma época, final do ano, início do ano, nós recebemos aqui a Maria. E neste ano, 2 anos se passaram, né? E neste ano ela retorna para cá como membro de nossa igreja. Eu quero pedir que a Maria venha aqui. Vamos dar uma salva de palmas, um acolhimento em nome de Jesus para Maria. Maria, essa é a sua igreja, a sua casa, não é? Você sabe disso. A Maria trabalha num país na Ásia. E ela está lá há 4 anos, você sabe disso. E desde que a Maria foi, muita coisa tem mudado na vida dela. Você imagina 4 anos, aprendendo a língua hindi, aprendendo o inglês para poder se comunicar com as pessoas, com os outros trabalhadores daquele país. Mas uma coisa mudou grandemente na vida da Maria. E eu tenho a alegria de falar sobre isso hoje.
desde que a Maria chegou lá, logo depois ela conheceu um moço. Diga comigo assim, Pronto, Maria, já falei. Está todo mundo sabendo já. Olha como ela está embaraçada aqui, tá? Eu conversei com Farzad, diga comigo, Farzad. É F-A-R-Z-A-D, Farzad, é um nome persa, um nome do Irã. Farzad é um iraniano. Você diga, oh. É interessante, não é? E duas coisas eu percebi no Farzad. A primeira delas, uma forte convicção de Cristo Jesus. Farzad vem de um ambiente antagônico a Cristo, num país, no Irã, onde o cristianismo não é permitido. E há mais ou menos 9 anos eu ouvi uma história que estava acontecendo no Irã, que era um pastor iraniano que estava preso. E ele ficou preso durante um período, e outras pessoas com quem ele estava trabalhando, evangelizando, compartilhando o evangelho, também foram presas. E por pressão internacional, ele foi liberto, e ele teve que sair do país. E também essas outras pessoas. Mal podia eu imaginar, quem imaginaria que dentro daquelas pessoas estava um jovem, na época com 30 anos, chamado Farzad. Não é interessante isso? Quando eu soube da história, eu falei, puxa, o Farzad eu não conheço, mas a história desse pastor eu já conheço há vários anos. E ele depois então foi preso também com os outros e teve que sair do país. E ele está no mesmo país, numa outra cidade, onde a Maria mora. E lá então eles se conheceram, e eu quero mostrar, apresentar para vocês o Farzad, que não está aqui de carne e osso, mas ele está aqui através de uma fotografia, para vocês verem o galã que a Maria escolheu. Olha lá. Na verdade, eu fui escolhida. Ela foi escolhida. E sabe por quê? Eu posso contar, Maria? O Farzad um dia procurou um pastor que é brasileiro, que vai com frequência lá. E o Farzad então se tornou um obreiro dessa organização que é a CCI Brasil, onde nós trabalhamos em Curitiba, que é também onde a Maria está ligada. E rapidamente dizendo que o Farzad procurou esse pastor, amigo nosso, Eliezer, que é lá de Curitiba, que estava naquela ocasião numa das muitas viagens para a Índia para fazer a supervisão. E ele procurou o pastor Eliezer e disse, pastor Eliezer, eu queria perguntar se eu posso me aproximar da Maria, porque eu acho que eu quero me casar com ela. Opa, convicção. Eu falei que a primeira convicção dele foi quanto a Cristo, não é? Sua conversão. É uma história muito bonita, que eu não tenho tempo para contar agora. A segunda foi quanto a Maria. E aí então o Eliezer, como líder, e ele respeitando a autoridade, já que os pais da Maria não estão lá, então foi perguntar para o pastor. O pastor falou, eu vou falar com ela, espera um pouco. E ele ficou esperando. Nesse tempo, um pouco depois disso, ele quis falar comigo. Bom, eu falei com o pastor líder da missão, agora eu vou falar com o pastor da igreja para pedir se eu posso me aproximar dela. Então aí eu vi aquela convicção mesmo de quem está falando sério, não é? E foi uma alegria, uma bênção conversar com ele. Falamos durante um tempão na internet, no Skype, e aí o que está acontecendo agora é que os dois estão noivos. Muito bom. Hoje de manhã, os pais da Maria estavam sentadinhos ali no culto da manhã, aí o pai dela já começou a chorar, coitadinho. Fiquei com dó dele. E é uma alegria muito grande. Guarde esse nome, ore por ele, ore por eles, não é? A Maria agora em janeiro vai pedir o visto, a renovação do visto, para voltar a cada 2 anos, isso tem que acontecer. Ore por esse assunto na vida
da Maria, tá bom? Maria, há quantos anos você conheceu Jesus e se tornou membro da nossa igreja? Tem muita gente que não sabe. Já há 22 anos. 22 anos. Vocês estão ouvindo bem o microfone? 22 anos. 22 anos. Ok. Quanto tempo depois da sua conversão você esperou, já que você já tinha esse chamado interior para ir para aquele país? Quanto tempo você esperou aqui na igreja, fazendo os cursos? Ela fez faculdade de teologia, depois fez faculdade de sociologia, tudo isso lá em Londrina. Quanto tempo? 16 anos esperando para chegar até na Índia. 16 anos. Então, um bom percurso de espera, preparação, de confirmação, até que ela estivesse pronta, a igreja estivesse pronta também para enviá-la. Eu quero te perguntar, Maria, sobre esse país que você vive, por que que é necessário enviar pessoas para lá, como obreiros, como você? Esse país é o segundo maior país em número populacional, né? A população desse país é de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E dessa população, 80% são hindu, 13%, 14% são muçulmanos e apenas 2,3% da população são cristãos. Mas desse número de cristãos, a maioria são católicos. E lá a Igreja Católica, ela tem um sincretismo muito grande com as outras religiões. A maioria dos santos, quando a gente entra das igrejas, são muito parecidos com os deuses hindus. E eles fazem os mesmos tipos de oferenda que eles fazem para os deuses hindus, eles costumam fazer para os deuses da Igreja Católica também. E o restante, 1%, aí se divide entre budismo, sikhismo. Então, para um país, o segundo mais populoso do mundo, só 2,3% da população conhece o nome de Jesus. Então, é um país que tem urgência de receber missionários. Na linguagem de Jesus, a seara, o campo é muito grande por essa porcentagem, não é? Falando então do hinduísmo como sendo a religião predominante, é fácil para um hindu se tornar um cristão? Sim, é até fácil no sentido de que os hindus, por eles ter vários deuses, são 33 milhões de deuses. Não é 1.000, não é 33 mil, são 33 milhões de deuses. Então, é muito fácil eles receberem um Deus a mais, receber Jesus, né? Mas a questão é que para eles é muito difícil de abandonar os outros deuses, porque para eles entendem os deuses como aqueles que podem amaldiçoar, que têm o poder de amaldiçoar. E eles podem amaldiçoar não apenas a vida daqueles que for contra a um Deus, mas pode amaldiçoar toda a família, toda a sociedade. Então recebe porque é fácil e porque tem medo também. Sim. Incluir mais um nunca é difícil, Não. naquela cultura, né? Não. É muito comum a gente estar andando, a gente vê umas lojinhas com fotos dos deuses e ver a foto de Jesus ali no meio também. Entendi. Então, se de fato uma pessoa quer se comprometer e ele entende o chamado do Evangelho, que é de exclusividade, o que acontece? O que pode acontecer com essa pessoa? Então, na vida pessoal, na vida familiar, é muito comum eles serem rejeitados e sofrer uma pressão muito grande da família. Porque, como eu falei, a família acredita que eles podem ser amaldiçoados por isso. E a sociedade começa a rejeitar essa família, porque também acreditam que pode ser amaldiçoados por isso. Por exemplo, uma menina cristã e que tenha família hindu, provavelmente ela não vai conseguir casamento. Então, pessoalmente, é um desafio muito grande. Algumas cidades, por exemplo, as pessoas não querem vender comida para a família cristã, eles rejeitam em alguns lugares públicos. E
assim, dentro da vida social mesmo deles, é um desafio diário, assim, para eles poderem manter a fé, se excluir daquilo que os outros deuses propagam e viver uma caminhada apenas olhando para Jesus. Então, viver como minoria, você viu a porcentagem? 2,3% apenas. Então, é uma minoria muito pequena e enfrenta todo o antagonismo para isso, não é? Deixa eu te perguntar, Maria, uma outra coisa aqui. Como é que as pessoas dessas outras religiões veem o cristianismo ou veem os cristãos? Então, como esse país é um país de uma diversidade muito grande de ideias e de classe econômica, então a gente tem que pensar em grupos diferentes. Por exemplo, as pessoas de castas mais baixas, que são considerados Dalits, que na verdade eles não têm nem castas, eles são, eles falam que é a poeira dos deuses, dos pés dos deuses. Essas pessoas, elas veem os cristãos como aqueles que podem ajudar financeiramente, porque a história do cristianismo na Índia é marcada de grande assistencialismo, de igrejas que iam, de missionários que iam para lá e que levantavam escolas, ONGs, que ajudavam nas favelas. Então, essas pessoas veem o cristão como aqueles que podem ajudar financeiramente, mas isso não quer dizer que eles estão tão abertos assim a receber o evangelho. As pessoas de uma casta baixa, mas que não são lá os Dalits, meio que uma classe média baixa, eles veem os cristãos com uma certa desconfiança, porque eles acham que os cristãos podem trazer diferenças para a cultura, pode trazer coisas que não agradem a cultura deles. Aí existem, por exemplo, os muçulmanos, principalmente, e os hindus bem tradicionais, aqueles já de uma classe média alta, aqueles bem tradicionais que realmente já vê os cristãos como aqueles que trazem o pecado para dentro da sociedade. E, infelizmente, a história, às vezes, fala contra nós. Por exemplo, existem 2 estados nesse país que é considerado cristãos. Mais de 90% da população são cristãos. E são os 2 estados em que tem o maior índice de alcoolismo, de usuários de drogas e de mães solteiras. Então, para eles, a cultura que vem do Ocidente, e para eles o cristianismo vem do Ocidente, é algo que pode destruir a sociedade, que pode trazer maus hábitos para a sociedade, e eles negam, eles rejeitam. E aí tem a classe que são os políticos e que são aqueles que são muito ricos, que para eles não é uma questão religiosa, é mais uma questão realmente que o Evangelho vem falar sobre justiça, vem falar sobre igualdade, vem falar sobre liberdade, e isso não é interessante para eles. Eles não querem que o povo ouça sobre isso, porque é um país em que o governo não dá a mínima para os mais pobres. Ele simplesmente fala que é assim mesmo, que os deuses querem que eles vivam daquela forma, que eles pecaram em outras encarnações, então eles merecem viver daquele jeito. E o cristianismo, quando traz essa ideia de justiça, coloca medo nos políticos, porque eles não querem que mude esse modelo político que eles têm no país. Para terminar, quais são hoje, Maria, os maiores desafios para se compartilhar Jesus? Alguém que está lá de fora, você acabou de dizer, vocês ouviram, não é? Sobre uma cultura nominal cristã em muitos lugares lá. Então, qual é o desafio que se apresenta para quem quer ser um obreiro naquele lugar? São 2.
para mim, né, no meu ponto de vista. O primeiro deles é bem relacionado com a história de missões naquele país, que, como eu disse, foi marcado por um assistencialismo muito grande. Não que não se deva fazer esse trabalho, os trabalhos sociais, porque, afinal de contas, 80% da população vive na miséria. Então, é muito importante, a gente não pode negar esse lado. Mas as igrejas se acostumaram muito com a dependência financeira vinda do estrangeiro. Então, eles olham um obreiro que vem de outro país e eles já vê cifras, né? Então, a gente vê lá, por exemplo, igrejas que têm um terreno enorme, que foi construída há mais de um século e que foi deixada lá para os pastores de lá poderem desenvolver o trabalho, e a igreja continua exatamente do mesmo jeito, e os pastores continuam recebendo seu salário de fora, porque é conveniente continuar vivendo daquele jeito, né? E outro desafio também é a questão do discipulado, porque muitos pastores, aqueles que são mais corajosos, aqueles que têm uma visão de, não, a gente precisa pregar o evangelho, eles vão em vilas e eles chegam, montam uma tenda, ficam uma semana lá, pregam o evangelho, as pessoas ouvem, as pessoas dizem, eu quero ser batizado, e de repente, uma semana, 300 pessoas são batizadas. Mas daí esse pastor vai embora, deixa a Bíblia com eles, mas daí não tem discipulado. E não é uma cultura que tem uma tradição cristã. Eles não conhecem nada sobre o cristianismo. Então, começa a ser gerado um sincretismo, porque eles começam a interpretar a Bíblia à luz do hinduísmo. Maria, para terminar, vou deixar você falar sozinha mais um pouco aqui. Você se sente, talvez, eu fico imaginando, como uma areinha na praia, não é? Uma pessoa, tem muitos outros lá, é lógico. Como é que está você agora, frente a esse desafio todo, seu desejo de retornar? Você está feliz, alegre, você está animada, entusiasmada? E como é que está também o seu aprendizado das duas línguas que você, durante esses 4 anos, tem labutado? O inglês, para ter essa comunicação com os de fora, estrangeiros também, e a língua principal lá da região que você está, que é o hindi. Eu vou deixar você aqui sozinha, tá bom? Tem sido, acho que desde que eu coloquei os pés na Índia, eu sinto que eu estou no lugar certo. E quando a gente sente que a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, não é um fardo. Eu ouço muitas pessoas dizendo, ai, mas é tão difícil, aquele lugar é tão diferente, e a comida, e o calor, e a sujeira. Não é. Eu posso dizer para vocês que não é um fardo o trabalho que eu faço, não é um fardo viver lá. Na verdade, hoje em dia, eu me sinto um peixe fora d'água aqui. E lá já é a minha casa, é o lugar onde eu me reconheço como trabalhadora, como parte de um plano maior, em que ainda tem muita coisa a ser feita. E tem sido muito gratificante poder aprender. Antes de eu ir para a Índia, eu li vários livros, ouvi vários documentários, mas é só depois que a gente está lá que a gente começa a realmente entender como as pessoas vivem, o que elas pensam e como a cultura influencia no dia a dia delas. Então, tem sido assim uma experiência maravilhosa, realmente. Tem sido uma experiência em que eu tenho crescido muito como ser humano, acima de tudo. E eu não quero me alongar muito, né, mas eu queria ler um texto que todo mundo conhece, né, de Mateus 28, 18 e 20, que diz, Jesus se aproximou e lhes falou, concederam-me plena autoridade no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulo entre todos os povos, batizai-os, consagrando-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ensinar-lhes a cumprir tudo o que vos mandei. E eu estarei convosco sempre até o fim do mundo. Como eu estava dizendo agora há pouquinho,
muitas vezes eu ouvi esse texto e as pessoas sempre dizendo, né? Fazer missões é uma ordem de Jesus para a gente. E eu venho descobrindo que não é uma ordem, é um prazer poder fazer a obra de Deus. Mas a gente precisa olhar missões com perspectivas diferentes, às vezes, para a gente poder ter esse entendimento de que não é apenas uma ordem, um fardo, de que é um prazer poder fazer missões. E uma vez eu ouvi um pastor dizendo, na verdade era um senhor, ele disse que ele já tinha sido pastor, mas ele era um ancião de uma igreja lá em Curitiba, e ele disse que ele não concordava com missão transcultural. Ele disse que achava que não devia mandar missionários para fora. Eu achei bem estranho vindo dele, e eu perguntei por quê. Daí ele falou assim que Jesus não fez isso, que Jesus não foi para outro país, que Jesus só ficou ali no contexto dele e que a gente também deveria se preocupar com a nossa cidade, com o nosso país, com a nossa nação. E eu fiquei pensando, né? Nossa, ele ainda não entendeu tudo, ele ainda não entendeu quem Jesus era, né? Porque às vezes a gente esquece a gente não lembra que Jesus não fazia parte desse mundo. Ele veio de um outro mundo. Ele pertencia a um outro reino. Ele pertencia ao reino de Deus. E ele estava lá com o Pai, com o Criador. E ele tinha poder. E ele tinha autoridade. E ele tinha tudo. Mas por obediência a Deus, Pai, que tinha um plano de salvação para este mundo, ele enviou Jesus. Então, Jesus, ele veio para este mundo como um missionário. Quando a gente, eu e tantos outros missionários, quando a gente chega num outro país, o que a gente precisa para a gente poder se relacionar? A gente precisa aprender a língua, a gente precisa aprender os costumes, a gente precisa aprender como comer, como se vestir, como se comportar. E Jesus fez o mesmo. Jesus chegou a essa terra, a este mundo, e ele fez a mesma coisa. Ele precisou aprender a língua daquele povo, ele precisou aprender os costumes daquele povo, ele precisou aprender tudo o que envolvia aquela sociedade. E para quê? Para ele poder ter autoridade ao falar com aquelas pessoas. Ele precisava ter conhecimento de como ele podia chegar até aquelas pessoas. Isso não quer dizer que ele não sabia. Isso não quer dizer que ele não conhecia o sofrimento das pessoas desse mundo, as dores, as angústias, os mais profundos sentimentos que as pessoas daqui tinham. Mas ele precisou ouvir, porque vocês já tiveram experiência, por exemplo, numa situação difícil, quando uma pessoa passa por uma situação muito difícil, por exemplo, um pai que perde um filho. Se de repente você nunca passou por isso e você chega lá para consolar a pessoa, e você dizer, não, olha, não fica assim, eu sei o que você está sentindo. A pessoa vai olhar para você e vai dizer, não, você não sabe. Você nunca passou por isso. Você nunca perdeu um filho. Você não tem condições de saber o que eu estou sentindo. E Jesus, ele precisou passar por tudo isso, não porque ele não conhecia os nossos sentimentos, mas porque se ele não passasse por tudo que ele passou, se ele não viesse, se ele não compreendesse, se ele não aprendesse, porque ele podia vir, ele era Deus, ele podia simplesmente chegar dos céus com os anjos do lado e vir e falar. Mas nós, Deus conhecendo os nossos corações, sabendo como nós somos,
ia chegar um momento que a gente ia dizer, não, o Senhor não sabe o que é a vida de um ser humano, o Senhor não sabe das nossas dores, porque o Senhor nunca experimentou isso. Ele precisou passar por tudo isso. E como vários missionários precisam também precisa passar por várias etapas. Eu tenho, por exemplo, me maravilhado ao aprender hindi agora, porque através da língua, conhecendo a língua do povo, a gente consegue realmente entender por que eles fazem certas coisas, né? Até eu também dei esse exemplo hoje de manhã, mas, por exemplo, isso foi, acho que, olha, eu já tive várias crises aprendendo hindi, mas essa foi aqui. Mas, quando eu entendi, eu falei, tá, agora, que é, por exemplo, quando você, por exemplo, se você está na casa de alguém, você está servindo uma água e, de repente, a pessoa cata e bate a mão no copo e o copo cai e quebra. E o que a gente diz? A gente diz, nossa, desculpa, foi sem querer, eu bati a mão aqui no copo e o copo caiu. Eu bati a mão no copo e o copo caiu, né? Ou eu derrubei o copo. É assim que a gente fala, né? No hindi, nunca eles vão falar isso. Eles nunca vão dizer, eu quebrei o copo. Tudo, copo caiu, copo quebrou. Por quê? Porque é uma cultura em que não existe culpa. As coisas acontecem. Para eles, tudo o que acontece é querer de Deus. Já é um destino, né? Então, a partir dessa estrutura linguística, a gente já começa a perceber um monte de coisa. E daí eu tentando conversar com a professora, mas e se eu falar que eu quebrei? Não, isso é muito rude. A pessoa vai achar que você quebrou de propósito. Então, aí a gente tem que procurar formas para a gente poder pregar o Evangelho. Então, Jesus, ele fez isso. Deus foi muito sábio quando mandou Jesus, desde pequenininho, a se encarnar aqui. Porque ele precisava ter autoridade no meio das pessoas para poder falar com elas, para poder dizer, sim, eu sei as dores que você tem, eu sei as lutas que você passa, eu sei porque eu passei por elas. E eu posso te dizer que eu estou com você e eu posso te ajudar. E a gente pode acreditar, porque a gente crê que ele esteve aqui, que ele sofreu todas essas dores. E assim, qual é o nosso desafio como igreja? É imitar a Cristo. Não só imitar a Cristo, ajudando as pessoas, falando da palavra de Deus, mas sendo um missionário. Porque como esse texto de Mateus diz no final, Jesus diz, eu estarei convosco sempre, até o fim do mundo. Isso quer dizer que enquanto houver pessoas que ainda não conhecem o nome dele, nosso trabalho ainda não acabou. A gente ainda tem muita coisa para fazer, mas ele está conosco e ele ainda está nos orientando, nos guiando, mas nós precisamos imitar ele. Como? Assim como Deus enviou seu Filho a este mundo, como um missionário, né? Nós, como igreja, também devemos enviar os nossos filhos como um missionário. Assim como Deus sustentou Jesus em todo o tempo que ele estava aqui em sua obra, nós, como igreja, também devemos sustentar os nossos missionários. E assim como Jesus, sendo um missionário, ele também pedia para os seus discípulos para orarem junto com ele, para estar junto com ele, nós, como igreja, também podemos orar junto com os nossos missionários, juntos e por os nossos missionários, né? Nós estamos a dias de celebrar o Natal, celebrar a vinda de Deus nesse mundo. Então, vamos olhar Jesus como esse grande missionário, esse tempo de Natal como a vinda do primeiro missionário a este mundo. E devemos lembrar que ele veio como uma missão.
Então, se Jesus veio com uma missão, ele é um missionário. Ele veio com o propósito de fazer o nome de Deus conhecido e proclamar o reino. Nós também devemos seguir o seu exemplo nisso. Nós também devemos proclamar. Jesus veio, ele aprendeu e ensinou. Que sigamos também esse exemplo. Ele nos deu a ordem para que nós viéssemos a ensinar tudo o que ele nos ensinou. E a plenitude da vida de Jesus nos ensina como é ser um missionário. Por isso, devemos fazer a nossa parte. Como? Sendo parte do plano de Deus. Do plano de Deus de salvação. Não terminou na cruz o plano de Deus. Ele vai até a consumação dos tempos, né? Se você é membro dessa igreja, membro da Igreja de Cristo, não foi, de repente, chamado para ir para um outro país, né? Você pode enviar, você pode orar, você pode sustentar, para que alguém possa levar a salvação para alguém que está lá do outro lado do mundo, né? Que ainda não teve a oportunidade de ouvir o nome de Jesus. Acima de tudo, nós devemos lembrar que nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor, que nós sejamos, como Jesus foi, missionários. Amém? O grupo de louvor, a gente vai cantar. Como igreja que nós somos, como igreja nós estamos celebrando a primeira vinda do Senhor, que foi através do seu nascimento, através do plano de salvação que Ele veio escrever para as nossas vidas. Olhe para o seu irmão e fala assim: Ele continua escrevendo este plano através da sua vida. Fale isso para ele. Ele continua escrevendo o plano através da sua vida, para alcançar outras vidas, alcançar outros povos. Então, nessa noite, o Espírito do Senhor, Ele vem nos nossos corações para fazer e refazer novamente o nosso compromisso de sermos verdadeiros missionários, instrumentos para o louvor da sua glória, e fazer com que outras pessoas conheçam o Senhor, para que a segunda vinda aconteça. Quem aqui está esperando a volta do Senhor Jesus? A segunda vinda vai acontecer. A primeira já houve. A segunda, nós estamos aguardando. Então vamos declarar isso nessa noite. Vamos nos colocar em pé. E vamos glorificar ao Senhor. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma espera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer a este povo a quem muito quer ver.
Senhor. Desejamos a segunda volta, a segunda vinda do Senhor. Essa estamos aguardando. Amém. Podemos nos assentar, queridos. Glória a Deus. Irmãos, nós agora vamos compartilhar um pouquinho do que aconteceu em Gana. Então, o culto hoje, estamos com a Índia e Gana. Então, pega o IN e pega o Gana, fica? Não me engana, gente. Essa foi uma piadinha do Sérgio Biriçá hoje. Não me engana. Gana, um país fantástico, um país maravilhoso. E nós tivemos muitas motivações, especialmente essa que nós vamos ler agora, para dar a ideia do que nós vivemos lá esses dias. Evangelho de João. Capítulo de número 17, versículos de 20 a 26, diz o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu esteja neles. Muito bem. Alinhar com o pessoal aí, Zé, que eu estou na introdução, tá? Depois Lucas no grupo 1, Rafael grupo 2, depois eu volto ao grupo 3, tá ok? Obrigado. Irmãos, nesse texto nós vemos Jesus se dirigindo ao Pai numa oração, dizendo que nós somos um. Ele fala também dessa identidade agora como filhos de Deus. Olhando para aquele país, eu fiquei pensando que é um país construído nessa imagem da resistência, da luta, por causa da cor da pele. Nós passamos em Joanesburgo e vimos fotos, Desmond Tutu, Nelson Mandela, gente que lutou por direitos humanos, por uma civilidade. É um povo construído dessa maneira aguerrida, lutadora, que teve que enfrentar a escravidão. Indo para o norte de Gana, a gente vê um povo também que, além de ser colonizado pela Inglaterra, pelo Reino Unido, receberam o Evangelho, mas também receberam a opressão, a escravidão, o comércio de escravos. Depois, estudando, parece que no Brasil, os escravos que vieram para cá, a grande maioria dos escravos que vieram para o Brasil eram oriundos de Gana. Daí parece que o sangue da gente vai fervendo, parece que tem alguma coisinha lá de Gana. Essa foto expressa bem, volta um pouquinho, essa ideia. Tem uma pessoa muito pobre, abandonada na rua e com a Bíblia cobrindo o seu rosto. E a Bíblia está ao contrário. E eu fiquei pensando, Deus, qual o motivo, por que o Senhor quer trazer essas pessoas? Porque Jesus mesmo falou, Pai, aqueles que o Senhor me deu, estão em Gana, estão no Brasil, estão na Índia, estão em todos os lugares, porque Deus está juntando os seus filhos. Nós passamos pelas ruas de Gana, isso é Tamale, ao norte de Gana. Gana fica localizado no norte da África, ali, entre dois países, Costa do Marfim, fala francesa, Burkina Faso em cima, mais ao norte,
também ali da região do deserto, e Togo do outro lado. Depois você pode se localizar bem. É uma região muito pobre, uma pobreza absurda, descomunal. Os cabritos são excepcionais. Os cabritos são a única coisa que consegue resistir a esse clima. Os cabritos é a fonte de alimento, de proteína. Gente, tem cabrito papagaio, cabrito cachorro, cabrito que anda em motocicleta, cabrito que sobe em telhado. Tudo é cabrito, tudo é cabrito. É impressionante como os cabritos sobrevivem lá. Como no Nordeste nós temos os cabritos também, né? Essa comida é maravilhosa. A comida em Gana é espetacular. Um arroz fritinho, bem apimentado. Temos lá o fufu. Temos essa massa com maisena e plantain, que é uma banana da terra. Não é banana, é plantain. E eles pegam essa massa, enfiam na panela com gordura lá e come com a mão. Todo mundo come com a mão. Senta uma roda aqui. É uma delícia. Temperado, é bem temperado. Essa é uma equipe que nós fomos lá, o pastor Mário Sérgio Góes, o pastor Pezzini, Juan Sarmiento, lá dos Estados Unidos, pastor Fábio Quintanilha, do Rio de Janeiro, e eu, o Guedes e o Lucas estávamos lá. Por favor. Pode passar? Pode passar? Isso. Muito bem. A gente vai ouvir aqui alguns pontos importantes que marcaram a nossa vida. O Lucas vai compartilhar com a gente. Nós tivemos algumas experiências muito interessantes que nós vivenciamos nesses dias lá. E nós vimos que Gana é um país muito desigual, assim como o Brasil. A divisão norte e sul, existe essa grande desigualdade também. Nós viajamos por 6 ou 7 cidades, visitando algumas igrejas e alguns presbitérios, e algumas coisas chamaram muito a atenção. A igreja no sul muito bem estruturada, prédios muito bonitos, mas a igreja ao norte uma pobreza extrema. Uma das comunidades que nós visitamos, uma comunidade muito pobre, muito carente. É uma moça da igreja, uma mulher da igreja, o lugar onde eles moram ao fundo. Para você ter noção, quando essa igreja arrecada muito, sim, a arrecadação é elevadíssima, chega a $2 mensais. Por isso o pastor não tem salário, eles trabalham com criação de porcos para poder se alimentar, e criação de galinhas. Um dia que nós chegamos nessa tribo, foi interessante que tinha um pré-adolescente ali, um menino de 11, 12 anos, ele estava com um frango bem magro na mão assim, arrancando as penas do frango, depenando com a boca aquele frango, e mal sabíamos nós que depois seria o nosso almoço, aquele frango que ele estava depenando ali, arrancando com a boca. E o que chama a atenção é que eles queriam dar o melhor do que eles tinham para nós. Mesmo com toda essa dificuldade financeira, mesmo com toda essa luta, eles estavam sempre felizes, sempre sorrindo. Os momentos de louvor, os momentos de cânticos nas igrejas era algo surpreendente. Se vocês vissem os instrumentos, a gente visitou uma igreja que tinha uma bateria assim, toda quebrada. A bateria tinha pedras do lado para poder segurar a bateria. As baquetas eram galhos de árvore que eles tinham arrancado e raspado para poder tocar. E mesmo assim tocando de uma forma vibrante, de uma forma alegre. E é muito empolgante a gente poder participar de um culto assim, né? O Gana tem muitas línguas, são 75 línguas oficiais, fora os dialetos. Então, cada lugar que nós íamos, eles falavam uma língua diferente e alguém para poder fazer a tradução para nós também. Impressionante como eles estavam sempre impecáveis, roupa limpa das mulheres, os vestidos, no meio da terra, assim, aqueles vestidos brancos, impecáveis. Nós conhecemos ali muitos pastores, ministros do evangelho. A igreja de Gana é uma igreja muito séria, que leva muito a sério a evangelização. E nós decidimos investir na vida de algumas pessoas. Esse é um dos rapazes que nós escolhemos investir. Ele quer ser um evangelista. Ele já trabalha na igreja e
nós, os adolescentes dessa igreja, uma conversa com a liderança, nós decidimos apoiar financeiramente a vida de alguns estudantes, que é um valor muito pequeno, um valor irrisório para nós pagarmos o estudo de como se fosse um seminarista, que nós conhecemos aqui, custa apenas R$60 por mês. R$60 por mês. Muito barato. Então, nós fizemos já no último culto dos adolescentes, um levantamento de recursos entre os próprios adolescentes. E é legal ver isso, porque adolescente é tudo quebrado, sem dinheiro, pobre, né? Só pede R$10 para o pai, 20, 30 para comer um lanche. Mas acreditem, nós levantamos um ano inteiro de estudo desse rapaz aí já, para a honra e glória de Deus, para que ele possa ser abençoado. Deus tem feito coisas maravilhosas lá no país, em Gana, no norte da África, e vai continuar fazendo para a honra e glória do nome dele. Essas aí são as bicicletas que os evangelistas usam para ir até essas aldeias, né? Eles pedalam 10, 15, até 20 quilômetros, né? E existem campanhas também para que sejam feitas doações de motos e bicicletas também, para que esse trabalho dos evangelistas e cuidadores sejam feitos, né? Esse é o lugar onde é feita a escola dominical na igreja. É um dos melhores lugares que eles têm lá, onde são feitos os estudos bíblicos semanais pelo pessoal. Tem mais algumas fotos ainda? Então, é isso. Depois nós podemos conversar mais sobre isso. Boa noite, igreja. Bem, a gente foi para essa missão, a gente foi recepcionado pela Igreja Presbiteriana de Gana. É uma igreja com uma identidade muito forte em Gana. E ela participa de todo o país. Mas o primeiro contato que a gente teve com a igreja foi em Tamale, que fica no norte, e eles chamam de Presbitério do Norte. Lá a gente conseguiu identificar isso que o Ked expôs muito bem, que é um compromisso dessa igreja muito forte com o evangelismo. Uma igreja muito compromissada em evangelizar, eles têm um senso de urgência muito grande em pregar a palavra de Deus e levar Jesus Cristo aos povos ali ao redor que ainda não conhecem. Então eles têm essas armas aí, que é a bicicleta, e esses líderes leigos, que sustentar é tão barato. Mas eu percebi também que é uma igreja que não está só preocupada com o evangelismo tete a tete, pessoal. É uma igreja que entende que a grande comissão também envolve o cuidado social com toda a comunidade. A gente estava em Tamale e eles sempre falavam, terça-feira, daqui 2 dias vocês vão pro APA, que é um outro presbitério. E eu não estava entendendo onde era o APA. Para mim, eu já estava no norte do país. E aí, quando a gente viajou mais de 3 horas para chegar nesse outro presbitério, eles explicaram para a gente que a gente estava no Upper, que é que fica acima do norte. Então, é no extremo norte de Gana. Lá na primeira reunião que a gente teve, eles expuseram para a gente a organização desse presbitério, e algo chamou muito a atenção da gente, foi que eles administram 7 hospitais só no Upper, em cima do norte. E eles falaram, gente, aqui a gente desenvolve esse trabalho de hospitais, a gente desenvolve trabalho de cooperativa com os irmãos, cooperativa de crédito, cooperativa rural. Eles fazem um trabalho fantástico também com água potável. Ali no norte de Gana não existe água potável. A água que você tira do solo é totalmente salobra. Então eles fazem um trabalho de filtragem e isso serve como trabalho evangelístico também. Então é uma igreja muito compromissada não só com o evangelismo tete a tete. É uma igreja que participa da vida social e tem um cuidado muito grande. E a gente visitou aí esse hospital, por exemplo, essa sala de cirurgia desse hospital. Esse hospital aí é administrado pela igreja de Gana e é o maior hospital do norte do país. Para você ter uma ideia, eles recebem gente de Burkina Faso e Togo, que lá não tem hospital, eles têm que vir até Gana
para ser atendido nesse hospital. E aí dentro desse hospital também tem uma escola de enfermagem muito grande. A gente viu vários alunos lá estudando. E depois a gente foi tomar conhecimento que a Igreja Presbiteriana de Gana administra 2.200 escolas em todo o país. Então a gente começou a perceber assim, que é uma igreja que não deixa esses serviços sociais exclusivamente serem prestados pelo Estado. Entende que é uma igreja que precisa participar da vida social também do país, entendeu? Nesse hospital, a gente via muito muçulmano, muitas mulheres de burca passando. E para você ter uma ideia, que não é exclusivo só para os cristãos, eles atendem todo mundo lá. E aí a gente foi se perguntando, como que pode, né, uma igreja tão envolvida assim, com o Estado, com as questões sociais? E aí a gente, na última reunião, fez essa pergunta para o presidente do presbitério, e isso me marcou muito porque ele respondeu abrindo a Bíblia. Falou, vou fazer essa... a gente questionou ele o porquê da igreja se envolver tanto com essas questões sociais. Ele abriu a Bíblia em Mateus 25, lá no versículo 31, que fala assim: quando o Filho do Homem vier, Jesus está falando, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram o que comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, eu tive essa percepção em Gana, que a grande comissão não é só a gente ter essa ideia de missão, espalhar o evangelho a todas as nações. Isso é muito importante também. Mas e aqueles que vão morrer enquanto a gente não chegar até eles? Eu acho que serve de reflexão para a gente também isso aí. No terceiro aspecto, irmãos, eu gostaria de falar dessa igreja em Gana que está crescendo. Essa igreja tem mais ou menos 200 anos, a presença reformada em Gana. Ali é a posse do moderador da igreja. A igreja presbiteriana, essa igreja que nós vamos visitar, tem quase 1,5 milhão de membros. Gana é um país do tamanho do estado de São Paulo, e esse número é um número assim, impressionante, porque só nessa denominação nós temos esse número de pessoas. Essa é uma grande igreja que nós fomos lá, demos camisetas do Brasil. Eles amam o Brasil, viu, gente? Amam o Brasil e adoram Neymar, viu? Neymar é o nosso missionário, porta de entrada. Você falava Neymar, os caras, pode entrar, vamos conversar. Então, Pelé, Neymar, Rivelino, eles falam nomes assim, vão puxando, é bem interessante a relação que eles têm com o futebol. Nós temos essa roupa aqui, e eu queria falar assim, de que a colonização inglesa não ultrajou a cultura, o que é muito comum nas colonizações. Quando os impérios vêm colonizar, eles impõem regras, matam às vezes a cultura. Isso foi muito sentido aqui no nosso país, com a cultura indígena, onde nós não temos elementos do nosso culto, não temos música do nosso culto, não temos samba no nosso culto, não temos instrumentos. Até que legal, hoje tem aqui as congas. Parabéns aí o pessoal do louvor, parabéns o Lolo, para que a gente possa ter esses instrumentos e poder ver isso. Mas em Gana foi muito legal perceber que eles usam gola clerical,
paletós, bem formais, como os ingleses são, mas por cima eles são assim, usam o casaco pastoral, ou a estola, com as cores do país, a estola está ali. São alguns elementos que você pode ver aqui. Nós temos uma estola que é uma representação do sacerdócio. Isso aqui é vendido na feira comum, porque eles respeitam muito os pastores e sacerdotes. Temos aqui o iambê, são instrumentos percussivos. Esse aqui é uma réplica de um violãozinho. Esse aqui é um primo do alaúde, que é um instrumento antigo, muito antigo. E aqui um leque e uma camisa. Essa bandeira aqui, ou então esse tecido, é um tecido da igreja. As pessoas têm orgulho de usar a marca da igreja. As mulheres fazem vestido e blusa com esse tecido aqui. Aí nós ficamos pensando, vamos lançar uma campanha das mulheres aqui da nossa igreja carregarem o símbolo da IPI num vestidinho? Já pensou? Uhul, olha lá, tem pelo menos um. É muito legal essa paixão, né, que eles têm. Esse é um prédio da igreja no sul. Olha só os contrastes, né? Esse é um prédio enorme, muito bem paramentado. E olha só a realidade dúbia, né? Essa é a igreja que nós vamos visitar. O único instrumento que eles tinham é esse pedaço de bateria. É um tambor e duas congas ali. Cadê o baterista aqui? Cadê o baterista? Tá aí, né? E o baterista é o seguinte, o cara vai para tocar bateria no culto, na estrada ele passa perto de umas árvores, corta 2 galhos e faz a baqueta. É assim, é mais ou menos isso. Isso é a realidade. Mais um louvor vibrante. Nós fomos num culto de manhã. O culto começava às 9 horas. Mas 7h30 já tinha gente em oração na igreja. Às 8 horas começava um prelúdio de louvor. 1 hora de louvor, né, negão? 1 hora de louvor. E o Rafael começou a chorar. E a gente tinha que ir embora tomar um café e não conseguia tirar ele de lá. E os gringos bravos com a gente. Olha lá as irmãs. Ó, solta o som das irmãs cantando. Isso era na posse do moderador. Uma igreja bem tradicional. Ó, ainda tem a baixadinha, gente. Muito legal. Tem um outro vídeo aí que passa o pessoal dançando. As igrejas estão muito festivas. O destaque é como... Beleza. O destaque é como o evangelho pode ser anunciado com elementos da nossa cultura. Nós não precisamos matar a cultura. O evangelho e cultura podem caminhar de mãos dadas. E o que não der para caminhar de mãos dadas, o evangelho vai transformar e vai purificar e vai trazer. Porque a conga é de Deus. A gente fica dando isso para o diabo. Não, a conga é de Deus. A bateria é de Deus. O tambor é de Deus. O diabo não tem nada. O diabo é sujo, nojento, mentiroso. Deus é dono de tudo, irmãos. A Ele toda a glória. Então, eles usavam as roupas, valorizavam as comidas, valorizavam a cultura, e isso é um aspecto muito legal que nós queremos destacar. A gente vai falar talvez uma coisa que marcou muito você, para terminar. Algo que marcou muito é a urgência e a pressa que eles têm em anunciar o Evangelho de Jesus. Um dia nós perguntamos, o que alguém precisa aqui para ir para o seminário, para estudar? Quais são os requisitos? Né? Nós vemos aqui no Brasil tantos requisitos. A resposta dele foi o seguinte: acreditar em Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele pode ser enviado para pregar o Evangelho. Então,
essa necessidade de anunciar o amor de Jesus Cristo às pessoas? O que me marcou mais foi a alegria. Nessa vila que a gente chegou aí, essa vila aí, essas crianças veio receber a gente com uma alegria tão grande. E a gente chegou, de quando chegamos até a hora de ir embora, foi só alegria. E depois eu fui perguntar para o pastor que estava acompanhando a gente o porquê de tanta essa alegria, de onde vinha essa alegria, né? E ele me falou a seguinte frase que vai me marcar para o resto da minha vida. Que quando o seu tudo é somente Deus, é quando você aprende o que é realmente ter satisfação em Deus e ter plenitude de alegria em Deus. Isso aí vai me marcar para o resto da vida. Foi fantástico. Muito bom, salve de palmas aí. Benção. Há alguns desafios para nós e nós queremos continuar falando sobre Gana, sobre Índia. Você pode preencher seu nome aqui, nessas folhas, ao terminar o culto. Pode vir aqui, olhar os instrumentos, tirar alguma foto com uma bandeira dessa, com a Índia, com a Maria. Mas se você quiser saber mais notícias, você pode colocar seu nome, e-mail, WhatsApp aqui, nós vamos manter contato com você. Nós estamos sonhando com uma viagem para atender esses hospitais. Eu queria falar com os médicos, estudantes de medicina aqui. Está aí, pessoal? Tudo escondido. Gente da área da saúde, gente que fala inglês, pessoal que fala francês, bonjour, bonne nuit, ça va bien, tudo isso, a gente precisa disso. Para atender, para conversar com esse povo. Então, coloque-se diante de Deus aí, quem sabe o Senhor vai te levantar como profeta às nações também. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, pastor Evandro, pela oportunidade. Eu gostaria de, antes do fim do culto, fazer uma pergunta a você. Por que você acha, qual a razão que nós ouvimos isso que ouvimos hoje? Qual a razão? Por quê? Por que nós pensamos, preparamos, num domingo anterior ao domingo do Natal, ao último domingo destas 4 semanas do Natal? Por que falar deste assunto hoje? Eu quero propor uma resposta para nós, para mim e para você, porque nós precisamos nos comprometer. Você compreende isso? Nós vamos nos comprometer. Não dá para ficar ouvindo as coisas e deixando que elas saiam pelo outro ouvido, sem dar atenção, sem assumir compromisso. A minha pergunta para nós hoje é a seguinte: você como homem, você como mulher, você como família, que compromisso nós podemos assumir com a Índia, ou com Gana, ou com o aqui, agora? O que Deus quer da sua vida, da nossa vida, quando ouvimos isso? Porque eu posso sair daqui, nós podemos sair daqui e dizendo assim, pensando, puxa, quanta coisa bonita, não é? Quanta coisa boa. Ainda faltaram as fotos da Maria, e ela poderia mostrar para nós umas fotos ótimas para a gente conhecer mais aquela cultura. E você e eu sairmos daqui dizendo, que bom, que bacana, que coisa bonita, que bacana ver um instrumento e ver fotos e ouvir relatório. Mas não é isso. Aí a gente vai estar perdendo o fio da meada. Nós precisamos nos comprometer. O que você pode fazer essa semana? O que nós podemos fazer como igreja do Senhor, espalhada esta semana na Cidade Prudente, nas vésperas do Natal? Quando alguém vai chegar para você e vai dizer, nossa, esse Natal para mim está tão ruim, talvez alguém fale para você isso, porque está vivendo com problema. Talvez alguém fale para você, nossa, eu não vejo a hora de chegar a festa do fim do ano e do Natal. E aí, o que a gente fala? O que a gente fala em seguida a isso? As muitas oportunidades que nós vamos ter, gente, nós precisamos nos comprometer e dizer, Senhor, o Senhor tem me dado tanto dinheiro,
entendimento. Quem nessa cidade ouviu falar sobre Gana, como você, sobre a Índia, como nós? Quem? O que isso faz de diferença na nossa vida? Então, o meu desafio nesta noite, no final do culto, é dizer: qual compromisso você pode assumir? De orar, de abençoar a vida da Maria em oração e dizer: eu oro por você, vou orar muito por você e vou mandar um WhatsApp, vou mandar um e-mail para você. Você pode contribuir, abençoar com dinheiro. Gente, R$60, a gente gasta isso comendo uma pizza, não gasta? Com 2 pessoas, 3 pessoas. A gente gasta isso de refrigerante. Não gasta? Não é isso mesmo? Mas a gente, quando vai ofertar, a gente fica com receio: eu não posso dar tanto assim. Que visão espiritual é essa? Acorda! Vamos acordar, irmãos. Vamos abrir o nosso olho e dizer: Senhor, que compromisso o Senhor quer da minha vida? A gente ora pela doença, pelo emprego da gente, mas e pelas nações? Por aqueles que a gente não conhece. Só na glória nós vamos conhecer, não é verdade? Então, que o Senhor nos desperte ao ouvirmos falar sobre o país africano, sobre o país asiático, e abrir os olhos e dizer: eu quero ser uma bênção, quero ser instrumento, Senhor, quero dar mais, quero orar mais. É a hora de você revisitar o seu orçamento, talvez, para missões. Quanto você dedica do seu salário para missões? Quanto? Eu não estou querendo trazer peso, eu estou querendo trazer despertamento, privilégio. Vocês compreendem isso? Não é coação, é mobilização. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. E nós vamos cantar o último cântico, e agora nós vamos ter o ofertório. Você pode usar o envelope que está aí no seu banco. Nós vamos consagrar dízimos e ofertas. E por que nós deixamos para o final do culto isso? Foi proposital, viu? Foi intencional. A gente ouve e aí a gente responde. O final do culto é uma resposta a Deus por aquilo que a gente ouviu. Então, os irmãos e as irmãs estão pegando ali as bandeiras, os tecidos, vão vir aqui. Vamos ficar mesmo assentados, vamos consagrar a Deus os dízimos durante esse cântico que nós vamos ter agora. Mas antes, vamos orar. Abaixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esse amor maravilhoso, como a Maria disse, este amor que nos fez receber Jesus, que fez Jesus vir à terra. Louvado seja o teu nome, Senhor. E agora, Deus, quando nós precisamos responder a este tão maravilhoso amor, eu te peço que o Senhor coloque em cada família, cada pessoa aqui, esse desejo de responder com compromisso, com amor, com generosidade, com dedicação, com oração, Senhor. Deus, que o Senhor nos faça ver o quão pouco temos feito, e o quão pouco a nossa alegria tem estado em Ti, Senhor. Nos faça ver isso, ó Pai. Que hoje seja um final de culto de compromisso, de repensarmos as nossas finanças, onde gastamos o nosso dinheiro, quais as prioridades que temos. Senhor, nos faça ver, a mim e a cada irmão e irmã, cada pessoa que está aqui nesta noite, ouvindo tudo aquilo que ouvimos. Nos faça ver, abre os nossos olhos, ó amado Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, tira-nos, Senhor, do amor aos bens, do amor ao materialismo, do amor à matéria, desse apego às coisas, Senhor. Nos faça abrir os olhos para o Teu reino e de ver como podemos servir pessoas, como podemos abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. Nós oramos assim. E quando consagramos dízimos e ofertas agora, ajuda-nos, Senhor,
abrir os nossos olhos para a fidelidade à igreja, à tua obra. Nós oramos, Senhor, abençoa as famílias, aqueles que porventura estão em necessidade nesses dias, abra as portas, endireita os caminhos, dá sabedoria, ó Deus, para as famílias que vivem lutas, vivem em dívida. Dá, Senhor, sabedoria e administração para lidarmos com as coisas que o Senhor tem nos dado. Que a nossa vida material seja um reflexo do senhorio de Cristo, da vontade do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Enquanto cantamos, irmãos, o último cântico desta noite, vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Vamos ficar em pé, vamos cantar esse cântico que diz que vemos a mão de Deus nas estrelas, entendemos o significado do Natal. Vamos cantar. As estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, essa recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Por Ele é pra mim. Das estrelas vejo a sua mão, e no canto ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Obrigado, pessoal todo que está aqui, pessoal do louvor, especialmente Rafael, pastores William e Lucas e Maria. Fica aí um pouquinho pelo relatório que ouvimos hoje. Fiquem aqui, nós vamos orar, terminar com a bênção. E vocês podem vir conversar com eles depois também, tá bom? Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs. Amém? Senhor, muito obrigado por esta noite, pela festa, pelos relatórios, pelas experiências que cada um tem vivido. Estes irmãos, poucos dias lá na África, um impacto tão grande em suas vidas. Obrigado a Deus pela
amizade, pelo relacionamento estabelecido, Senhor. Obrigado pela vida da Maria, por estes anos, 4 anos já de ministério, de serviço, de testemunho, desta encarnação ali na cultura, Senhor. Nós queremos orar, Pai, por aquelas pessoas lá, naquele país da Ásia, naquele país da África, nossos irmãos, e por aqueles que ainda o Senhor vai trazer para a família que o Senhor está construindo em toda a terra. Louvado seja o teu nome. E eu quero a Deus te pedir que aqui nós, dessa semana, possamos ser também estas mãos estendidas de Jesus, a palavra de Jesus, os olhos de Jesus, onde quer que estejamos. Que ao encontrarmos pessoas, convivermos com as pessoas, possamos ser esta bênção da tua presença na vida delas. Usa cada pessoa que se dispõe nesta noite, e que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão, o poder do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre todos os que amam ao Senhor e esperam a sua vinda, espalhados na África, na Ásia, em todos os continentes e povos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã.